A maior parte das empresas fica discutindo por meses qual vai ser a cor, qual vai ser o logo da marca. E sabe o que o cliente sente sobre isso? Absolutamente nada. Porque branding, construção de marca, não é só um logo, só uma cor ou um slogan. E se você ainda não entendeu isso, desculpa, eu vou ser agressiva nessa chamada, mas você tá perdendo dinheiro. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre de uma maneira bem descontraída, eu falo com vocês sobre marketing, negócios e outros temas que estão relacionados com esses. Hoje eu vim confessar pra vocês que eu realmente acredito que a maior parte das pessoas que se diz estrategista de marca ou que fala que entende de branding não tem a menor ideia do que está fazendo. E se você já viu milhares de vídeos e nunca conseguiu entender este conceito, tudo bem. Porque agora, em menos de 30 minutos, esse é o meu desafio com você hoje, eu vou te explicar tudo que você precisa para entender de uma vez por todas o que é esse tal de branding. Eu queria começar me apresentando para te dar um motivo para você se importar e para você entender o porquê eu sou uma pessoa capacitada para te passar essa informação que eu vou te passar agora. Eu sou formada em publicidade, pós-graduada em branding, eu tenho um master em branding, ambas as formações pela SPM São Paulo, que é uma das melhores universidades do país quando o assunto é marketing principalmente. E além de todas essas coisas, eu sou apaixonada pela construção de marca. Todas as frentes eu trabalho construção de marca. Em uma, que é a frente educacional, eu faço isso através de cursos. Então eu te ensino a usar o TikTok para se posicionar, para criar e começar a criar a sua marca usando a rede mais potente da atualidade. Eu também ajudo mulheres que prestam serviço a construírem seus posicionamentos de uma maneira estratégica que faça sentido para o negócio delas dentro da mentoria Eixo. E eu tenho uma agência boutique de branding, onde a gente faz projetos para marcas que já estão faturando alguns milhões, que são projetos de construção de marca, projetos de branding. Então eu vivo o branding todos os dias. E por isso agora eu posso te afirmar que tudo que eu vou te dizer aqui é de altíssima qualidade e que você vai sair daqui entendendo de uma vez por todas o que é isso. Vamos começar por tudo que não é branding, porque eu acho que assim fica mais fácil. Branding não é um logo. Branding não é uma cor. Branding não é um slogan ou uma frase bonita que você constrói para falar o que é a sua marca. Branding também não é um produto. Se você fala assim, o que você é? Eu sou uma marca de canecas. Tá bom? Isso não significa nada. Mas todas essas coisas estão sim dentro do seu branding. Que? Ela disse que ela ia esclarecer pra mim o que é esse tal conceito de branding, mas ela tá me deixando mais confusa. Calma. O que isso significa? Que branding, agora indo pra definição, é um universo de marca. Branding vem do inglês, a gente não tem um termo que traduz, tá? Então por isso eu vou ficar aqui como uma marqueteira chata falando repetidas vezes esse termo em inglês, porque a gente não tem uma tradução para isso. Mas se a gente fosse traduzir, brand significa marca e o ing, ele é o gerúndio do inglês, então ele traz esse movimento para a palavra. Eu gosto de dizer que branding nada mais é do que uma construção de marca viva. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que sim, existe um momento onde você constrói a sua marca, coloca intenção e estratégia. Esse momento, ele tem um início, né, que é quando você faz essa construção maior, e então ele se torna contínuo. Eu olho para o meu branding, para minha construção de marca, para o meu manual de marca, todos os anos. Por quê? Porque eu quero modificar ele? Em partes, sim, porque ele precisa de atualização, mas não atualização da essência. Toda marca tem como se fossem duas bolinhas, tá? Numa construção visual. A bolinha de dentro é o que eu chamo de coração da empresa, coração da sua marca. É a marca essencial. Isso daqui é o que vai fazer você ter coerência no longo prazo. É por isso daqui que você vai ser reconhecido. E é isso que vai fazer os seus clientes comprarem de você. Esses significados que você coloca aqui dentro. Mas tem também o círculo de fora, que é a sua marca estendida. Tudo que você pode e deve mudar na sua marca ao longo do tempo, atualizar na sua marca. O Itaú, ele continua sendo um banco, ele continua sendo confiável, mas no último refresh que ele fez, ele fala muito sobre ele também ser um banco digital, ele ser moderno.
ele ser para todas as idades. E talvez lá atrás, esse não era o intuito da marca, mas conforme o mundo foi mudando, a empresa foi crescendo, algumas mudanças precisam ser feitas. Então você vem e modifica nessa parte externa, porque o coração, a essência, tem que continuar a mesma. Óbvio, né? Se ela estiver funcionando, se tiver uma mudança muito grande no mercado, às vezes você tem que até fazer um rebranding, que aí você muda tudo. Você fala, eu era isso, mas agora eu não sou mais, tá? Só pra você entender, o que o Itaú fez foi um refresh. Ele se repaginou, se atualizou, tá? E aí quando você olha pra tudo isso que eu acabei de te falar, você vai me dizer, tá, e o que é então o logo? É parte da marca? Eu não sei se eu tô entendendo. Calma. Branding é aquele sentimento. É quase um sexto sentido que você tem sobre algo, sobre alguém, que você olha e fala assim, eu não sei, eu tenho um feeling, uma sensação sobre aquela pessoa. Isso é o branding. É essa sensação que as pessoas vão ter sobre você, sobre quem é você, sobre quem é a sua marca. Se for uma marca pessoal, exatamente sobre quem é você. E por isso que eu digo que quando a gente junta o brand, marca, com o ING, a gente tem uma tradução que é construção de marca viva, porque é algo que está o tempo inteiro se atualizando, mas que ao mesmo tempo tem uma construção dessa percepção. Marca, branding, é o que o seu cliente vai falar sobre você quando você não tiver. Só que aqui mora um ponto muito importante que muitos empreendedores, empresários não entenderam. Todo mundo é uma marca. Toda empresa tem uma marca, mas você pode escolher controlar ela ou não. Todo mundo tem branding, mas tem quem tenha um manual de branding e tem quem não tenha. E qual que é a diferença disso num negócio? Vai fazer as coisas com muito mais coerência, direção, porque o branding vai mandar em tudo que você vai fazer. Fica muito mais fácil uma tomada de decisão se você sabe se você é uma marca sustentável ou não. Eu lembro que na minha marca de moda, eu era uma marca de moda sustentável, né? A minha marca, ela tinha esse viés. Era muito simples. Todos os tecidos que não são sustentáveis, que não são recicláveis, eles saem da minha lista de opções. E eu olho só para os que são sustentáveis. Branding, posicionamento, é você falar não. É você saber o que você é e principalmente o que você não é. Porque é escolha. E quando você não tem um manual de marca que você fez previamente algumas escolhas pautadas no seu público, a gente fala do público já, você vai só tocando. E uma hora você acerta, você nem sabe por que você acertou, uma hora você erra, você nem sabe o que você errou. Uma hora você tá comunicando de uma maneira super formal, na outra hora você tá comunicando de uma maneira descontraída. Por quê? Porque você não tem nenhuma estratégia, você não tem nenhuma intenção em nada que você faz. Todo mundo tem uma percepção sobre quem é você. Todo mundo tem uma percepção recortada sobre quem é você. Então, vamos pensar num exemplo mais fácil de dia a dia. Pensa aí no seu pai, pensa na sua mãe. Você tem uma percepção sobre quem é a sua mãe, mas você conhece a sua mãe 100%? Não, você não conhece. Existem lugares que você nunca vai conhecer a sua mãe. Eu nunca vi a minha mãe flertar. Eu nunca vi a minha mãe atender um paciente. Ela é psicóloga, eu nunca vi ela fazer um atendimento. E ela nunca vai ser 100% a versão psicóloga comigo, porque quando ela está comigo, por mais que muitas vezes ela seja a versão psicóloga, ela é a versão psicóloga mãe. E isso já faz ela ser diferente para mim do que ela é para um paciente. Porque ela é a versão psicóloga mãe com muita intimidade. Eu conheço muito ela, eu convivo muito com ela. A minha mãe é uma marca. E se ela quisesse controlar o que eu sei sobre ela, ela seria uma marca com um manual de marca. Para marcas que, na verdade, né, não são marcas, são só pessoas, a gente não faz esse controle, a menos que você seja uma marca pessoal. E aí você precisa controlar essa narrativa. Porque no fim do dia, todo mundo é um recorte. Você não consegue ser por inteiro com ninguém. Porque, dependendo do contexto, da pessoa que está na sua frente, você vai ser de um jeito. E dependendo da outra pessoa, você vai ser de outro, nível de intimidade, há quanto tempo você conhece, tudo isso. Quando a gente fala de construção de marca empresarial, marca pessoal, o que a gente está querendo dizer é, a gente precisa trazer coerência para tudo que você faz, para facilitar o entendimento que o outro tem sobre você. Porque o que é branding? Se a gente fosse dar uma definição para isso, né? Tantas definições que eu tô te dando aqui, por isso eu te peço, inclusive, preste atenção nesse episódio. Preste atenção, que eu vou te falar muitas coisas que ninguém nunca te falou sobre construção de marca. Eu tenho certeza, porque eu já vi muito conteúdo sobre isso. Presta atenção, porque construção de marca nada mais é do que você olhar para a sua incoerência, para a quantidade de coisas que você poderia ser, para a quantidade de coisas que a sua empresa poderia ser.
e conscientemente, pautada no seu público, no seu mercado, escolher o que vai ser mais lucrativo para você. Porque branding, aí a gente chega na definição que eu falei que eu ia dar, tem o objetivo de diminuir o esforço de venda. Você cria uma percepção, você tenta criar uma percepção para que o outro tenha menos dúvidas sobre quem é você, se ele pode ou não confiar em você. Branding é essa construção de um universo de marca coerente para que o outro comece e finque um relacionamento com você. Branding é isso. Branding é você agregar significado para as coisas que você faz. Eu te falei que branding não é o logo e branding não é uma cor. Branding também não é o produto. Porque se eu te falo assim, eu vendo caneca, né? Vamos lembrar? Eu vendo caneca com frase. E você tá procurando uma caneca com frase, isso significa que eu vou vender pra você. Porque eu tô vendendo algo que você quer. Só que eu vou vender pra você no preço que você vê valor. Se eu não sou ninguém e eu vendo só uma caneca com frase, você vai entrar no Mercado Livre e vai colocar canecas com frases divertidas. E aí vão aparecer várias. E aí você vai brigar preço. Porque se tiver o seu concorrente, você vendendo a mesma caneca com a mesma frase, ou com uma leve diferença, mas ele tá mais barato, saiba, a pessoa valoriza o dinheiro dela, ela vai comprar do seu concorrente. Começa a aparecer um monte de frufru que você pode fazer, que esses frufrus, normalmente, são o que a gente chama de branding, aumentar o valor percebido na sua caneca. Se eu te falo assim, mas as canecas que eu vendo, elas são de um material mais resistente. A gente ainda tá falando de atributo de produto, mas a gente já começou a agregar mais valor. As canecas que eu vendo, elas vieram da Itália. Entendi. Talvez a do seu concorrente também tenha vindo da Itália, porque vocês compram da mesma fábrica. Mas um decidiu, conscientemente, comunicar isso. E isso vai aumentar o valor percebido. Esse aumento de valor percebido, esse significado, essa percepção, esse relacionamento é o brand. É tudo que você vai fazer dentro da sua marca, comunicar através dos pontos de contato que você tem com o seu cliente, porque branding é construído dentro dos pontos de contato, que vai fazer o outro melhorar a percepção que ele tem sobre você. Branding é esse sentimento. Branding é essa percepção. Porque branding é o que as pessoas vão falar de você quando você sair da sala. Quando alguém pedir uma indicação de uma loja de canecas, que o seu cliente te indique. E que ele, como você foi intencional e educou o seu cliente para perceber as coisas que você tem de valor dentro da sua empresa, e que ele saiba dizer, eu te indico essa por causa disso, disso, disso. E quanto mais esse disso for algo sentimental, for algo que agrega, mas não só de uma maneira, é um material melhor, agrega porque tem um status, agrega porque você conseguiu trazer um significado, criar uma comunidade, criar um pertencimento. Quanto mais significados você der para aquela pessoa, né? Quanto mais esses argumentos forem argumentos emocionais também, que parecem racionais muitas vezes, mas eles vão ser emocionais na maior parte das vezes, mais forte vai ser a sua marca. E aí quando eu te digo que branding não é um logo, eu tô te dizendo isso por quê? Porque um logo sozinho é só uma figura. Ela não significa nada. Porque uma caneca, uma foto de uma caneca num fundo branco sozinha, é só uma caneca. Mas agora uma caneca que tem uma história por trás, já é diferente. Uma caneca de uma marca, e essa que é a graça, porque cada produto pode ser uma submarca, tá? Então eu posso ter um iPhone, é uma marca, e a Apple é a marca mãe, dona do iPhone. A Apple é para pessoas criativas, ela desafia o status quo. Mas o iPhone também é para pessoas criativas, porque ele puxa isso da marca mãe. Mas ele tem suas próprias características. Ele é o smartphone hoje que mais te gera status, ponto. Mas a Apple não faz só iPhone. E essa que é a graça de você ter uma marca que não depende de produto. Quando a sua marca tem significado, você consegue colocar ela em várias coisas. Porque branding é isso. Branding é você trazer oportunidades de negócio. Branding é essa reputação que você vai ter no mercado. Isso é construído. Por isso que é uma construção de marca. Mas cuidado! Como é um relacionamento, isso precisa ser construído usando o que eu falei que são os pontos de contato. O que são os pontos de contato? Pelo amor de Deus, me explica, Helena. É todo lugar que você e o seu cliente vão se encontrar. Ou todo lugar que o seu cliente tá e você pode se inserir ali para que vocês se encontrem.
Ah, o meu cliente tá toda hora no trânsito. Eu vou lá e vou colocar minha marca nos relógios digitais que ficam pela cidade. Ah, e o meu cliente, ele adora show. Eu vou lá e vou pegar a cerveja, que eu sou dono, e vou colocar os copos do show estampados na minha cerveja. E aí eu vou criando essas associações de marca. Ah, a Brahma é o quê? É uma marca de cerveja que tem em todos os eventos. Ela é muito democrática. É isso que eu tenho a sensação. Por quê? Porque eu sinto que ela meio que agrada a todo mundo. Na dúvida, leva uma Brahma. Nem fui paga pra fazer essa publi aqui da Brahma. Eu quero alta resistência em maquiagem, eu penso em Maria Margarida, que foi uma marca que eu acabei de construir. A gente tá lançando ela agora repaginada pro mundo. A Maria Margarida, ela tinha muita resistência. Ela é uma marca amiga, confiável. Isso tudo vem da essência da dona. Mas isso não tava sendo tão bem comunicado ainda. Porque ela tava sendo uma marca que tinha atributos só de produto. Agora, ela é uma marca que as pessoas elas vão começar a criar um relacionamento. E por ser uma marca amiga, que vai fazer um atendimento, que a atendente vai te tratar bem, que ela vai estar ali pra ser a sua amiga, te acolher, te ajudar. Tudo isso é ponto de contato, isso vai fazendo a gente ter esse sentimento. Não é algo que a gente explica, não é algo que a gente sabe. A gente só sabe que a gente tem essa vontade de entrar numa loja da Nike. A gente tem essa vontade de comprar algo da Maria Margarida, porque eu adoro essa marca. Eu tenho uma vontade de comprar algo que a influenciadora me indicou, porque eu adoro essa influenciadora. E a marca também é reputação, porque se eu recebo uma indicação de uma maquiagem de uma influenciadora que eu amo a maquiagem que ela faz, ela tem uma alta reputação. E eu amo ela, eu amo a maquiagem e eu confio nela. Marca é tudo isso que você vai fazer pra aumentar a confiança, diminuir o esforço de venda, aumentar a reputação, melhorar a percepção. Então não é algo que você faz em um encontro, em um story, em um conteúdo. É algo que você faz ao repetir as mesmas coisas. E pera, repetir pra quem? Pro seu público. E sabe por quê que público é tão importante? Agora presta atenção que eu vou te falar um negócio que eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca te falou. Público é importante porque cada pessoa tem um contexto. Cada pessoa vive em um contexto. Cada um tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo ela é construída pela forma que você foi criado, pelo local que você foi criado, pelas coisas que você consome, pelo nível de acesso que você tem à cultura. Tudo isso forma quase que um óculos na sua frente. E isso faz você enxergar o mundo de um jeito ou de outro. Então, quando você vai construir uma marca, se você quer construir uma percepção, você precisa obrigatoriamente entender qual é o filtro que o seu público tá usando. E eu não tô falando de dados demográficos aqui, tá? Eu não tô falando de necessariamente onde ele nasceu, a classe social que essa pessoa pertence. Eu estou falando do comportamento dessa pessoa. O que ela acredita? Quais são os valores dela? Se você não souber isso, você pode comunicar algo pra ela que ela não vê valor. Por isso que o público é tão importante. Você precisa saber como a pessoa está recebendo as informações que você está mandando pra ela. Porque cada um recebe de um jeito. E se você não tem o público-alvo definido, você vai querer agradar todo mundo. E aí você vai ser uma marca muito neutra. Você nunca vai se posicionar. E às vezes o seu cliente, ele quer seu posicionamento. Ele quer que você expresse opiniões, que você seja ou descolado ou clássico, não descolado e clássico. Ou então, você vai ser neutro mesmo. E você vai entender que às vezes as pessoas elas não vão topar pagar mais por você. Que às vezes você vai brigar mais por preço, mas que você vai pegar uma gama maior de pessoas. Porque quanto maior o público que você quer atingir, mais fácil a sua marca tem que ser para ser entendida e menos você vai trabalhar preço. Porque se você quer atingir a massa, você não pode cobrar um valor tão a mais do que os seus concorrentes, porque existe uma limitação financeira. Mas, se você quer atingir a massa e você conseguir trazer um significado que pra massa faz sentido, você ganha o jogo do preço. Porque às vezes a pessoa ela vai topar pagar um pouco a mais, porque ela sente que ela está comprando um item especial. É isso que uma marca pode e deve fazer por você. Mas aí a gente volta pro ponto que é a percepção. E é por isso que você precisa definir o seu público. Porque o público-alvo, ele tá dentro do branding. Ele é um dos elementos que a gente estuda e define para construir um manual de marca. Porque a gente constrói uma marca pensando em um público. Depois você pode ir expandindo esse público. Mas aí você vai mudando e moldando a sua marca para isso. Para garantir que todas as pessoas entendam quem é você. Eu posso querer ser relevante para marqueteiros e também para empresários? Posso. Mas é mais difícil eu comunicar com os dois ao mesmo tempo.
Então eu preciso saber se eu quero ser e comunicar com os dois, eu preciso ser mais abrangente. Ah não, eu quero comunicar só com o empresário, eu preciso ser mais focada. Você precisa pensar sobre essas coisas. Porque aí você consegue entender o contexto e qual a visão de mundo que a pessoa tem e como ela vai receber a sua marca. O que a gente faz em branding é tentar controlar ao máximo a percepção que o outro tem sobre a gente, mas a gente nunca vai conseguir controlar 100%. Por quê? Porque cada um tem uma visão de mundo. Então, cada pessoa vai receber a sua marca de um jeito. Eu escutei de um especialista de marca algo que eu gostei muito, que ele dizia assim, você não cria uma marca, você cria milhares. Você define uma estratégia e milhares de marcas são criadas. Porque a marca é a percepção que o seu cliente tem sobre você. Se você vende para 1000 clientes, você vai ter 1000 marcas, porque são 1000 percepções diferentes. Só que cabe a você, com estratégia e com intenção, definir o que você quer que o seu cliente veja, o que você quer que o seu cliente fale sobre você quando você não está na sala. Todo mundo tem uma marca, mas cabe a você tentar controlar essa narrativa, essa marca ao máximo, para que você seja o mais valorizado possível, para que você fale e esteja presente como uma marca que entrega o que o seu cliente precisa. Você precisa olhar para o seu mar de incoerência quando você fala de marca pessoal e falar, é isso daqui que eu vou falar repetidas vezes para trazer coerência, segurança e transmitir confiança. Porque as transações financeiras, elas têm acontecido desde sempre, mas mais do que nunca pautada na confiança hoje em dia. Eu compro o que uma influenciadora me indica porque eu confio nela. Eu compro o que uma marca me indica porque eu confio nela. Eu acabei de comprar essa semana uma mesa. Eu vi uma mesa muito parecida numa marca e vi em outra. Eu senti mais confiança na mais cara, porque eu tive um atendimento diferenciado. Logo, eu comprei na mais cara. Para você aparecer para as pessoas, você precisa aparecer de novo, de novo e de novo, repetindo as mesmas coisas. E para você ser coerente e repetir as mesmas coisas por anos, você precisa ter um manual de marca. Porque o branding ele vai se construir no acúmulo de pontos de contato, no acúmulo de encontros que você vai ter com o seu cliente. E quanto mais você encontrar com ele e reforçar a sua reputação, reforçar o seu discurso, mais ele vai se identificar com você, mais ele vai desejar comprar de você, mais você vai se tornar a primeira escolha dele quando ele pensar em comprar o que você vende. Ocupe o seu espaço, se posicione, crie o seu posicionamento, mas não só ele, aplique ele. Em tudo, o posicionamento é o que você constrói. O branding é você pegar esse posicionamento e aplicar em tudo que você tem de ponto de contato com o seu consumidor. Criar novos pontos de contato com o seu consumidor e ser extremamente repetitivo e coerente nesses pontos de contato. Isso é branding. Na verdade, isso é construção de branding. Branding é a percepção que vai ser gerada através deste movimento. Por causa deste movimento que você vai fazer com estratégia e intenção. Só que aprende uma coisa. Tudo isso vai ser feito não para você ficar fazendo campanhas que não vão trazer retorno. Afinal, branding é longo prazo. Não. Isso é feito diferente do que um monte de especialista vai te dizer aí, para te trazer retorno. Nada no seu negócio não pode ser voltado para o dinheiro, porque um negócio tem o objetivo de trazer lucro. Então, no seu negócio, você precisa aplicar as coisas com estratégia e ganhar uma chefe da estratégia, que vai ser a sua marca, para que tudo que você faça tenha coerência. Para que os seus funcionários, você tem uma mesa com 5 atendentes, todos falem a mesma linguagem. A pessoa não está entrando em contato com o seu atendente, ela está entrando em contato com a sua marca. E a sua marca precisa ter coerência. Para isso, você precisa controlar a narrativa. É do branding que nasce o seu processo de venda, é do branding que nasce a sua estratégia de conteúdo, é do branding que nasce as compras que você faz dentro da sua empresa, os produtos que você vende. É do branding que nasce tudo, porque o branding é o eixo do seu negócio. Por isso que a gente fala que a mentoria é eixo. O branding é como se fosse Deus dentro do seu negócio, ele está presente em tudo. Sabe aquela frase do Rei Leão? Aonde o sol tocar, a sua marca precisa estar aplicada. Porque branding é isso. Porque o objetivo do branding é trazer essa coerência para reforçar esse sentimento. Por isso que é tão difícil explicar branding. A gente cria posicionamento, mas a percepção a gente não controla. A gente cria manual de marca, mas a marca, quem constrói, é o cliente na cabeça dele, com as informações que a gente dá para ele. E para isso a gente usa recursos como logo, slogan, conteúdo.
Porque esses todos são pontos de contato, são facilitadores para que a pessoa interprete de uma maneira mais fácil quem é você. Porque brand é esse sentimento, é essa sensação. Eu fiz outros 2 episódios falando sobre isso também. Um sobre marca pessoal e um outro sobre posicionamento, que é essa parte que você controla do brand. Eu recomendo que você escute esses 2, maratone esses 2, porque aí você vai ter o contexto completo de tudo o que você precisa. Se você gostou desse episódio, não deixa de comentar, me contando o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, comenta também, que aí eu já uso essas dúvidas pra te responder e fazer um conteúdo sobre isso. Fica aí a dica, inclusive. A tarefa da semana é simplesmente escutar os outros episódios. E se você quiser continuar me acompanhando e continuar essa conversa, saiba que você pode me encontrar também no Instagram, no YouTube, no Spotify e no TikTok, que é a minha rede preferida. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até quinta-feira que vem. Tchau!